Boa noite, tudo bem? Acho que caiu, pessoal. Espera aí que eu tô aguardando a Natália. Tudo bem, Keila? Oi, Bru. Boa Oi, noite, boa tudo bem? noite. Tudo bom e Tá me você? ouvindo? Tô, Tudo bem. tô. Agora tá Tá dando me ouvindo sim. bem? Sim, sim. Tudo certo. Tudo bem, Natália? Tudo bem, você? Muito frio aí? Aqui tá friozinho, e aí? Oi, Bru. Aqui também. Ah, então tá bom, o pessoal tá entrando. Gente, eu vou falar um pouquinho sobre o tema e aí já vou pedir para a Natália se apresentar, assim dá tempo do pessoal entrar e conhecer melhor o trabalho dela. Bom, então, para quem já me conhece, né, eu sou a Delen, eu trabalho com consultoria e treinamentos para pais, babás e cuidadores infantis. Então, percebendo aí nesse momento que a gente está vivendo algumas dificuldades, as mamães têm relatado em relação ao sono e rotina do bebê. Eu busquei, na verdade, né, trazer uma profissional especializada em sono infantil para falar um pouquinho com a gente sobre isso. Então, hoje, o nosso bate-papo vai ser relacionado à rotina e sono do bebê, com a participação aí da Natália. E eu vou pedir para ela se apresentar agora para vocês. Tá bom. Primeiro eu quero agradecer o convite, Deli. Agradecida aí. Ah, imagina. Como a Deli já falou, meu nome é Natália. Sou mãe da Alice, de 5 anos e meio. O Pedro, 1 ano e 8. E a maternidade acabou me aproximando, né, desse assunto. Acho que muitas mães passam por isso, né? A gente traça uma trajeto de carreira, mas quando chega a maternidade ela dá uma desviada na gente. E eu me Verdade. apaixonei por esse assunto, né? Estudei muito sobre sono e rotina. Então já faz mais de 6 anos estudando sobre isso, comportamento infantil, sono do bebê. E aí me profissionalizei mesmo, né? Agora eu sou especialista de sono e trabalho com consultoria, ajudando as mães a melhorar o soninho dos bebês. Ai, realmente você faz um trabalho bem importante aí e você atende online também, presencial, Natália, só para o pessoal até saber, né? É tudo online, tudo Tudo online. online. Ah, legal. Então tá ótimo então. A gente vai começar a falar, gente. A gente separou algumas perguntas aí em relação a as principais dúvidas que as mamães têm com esse título. A Natália também fez esse compilado junto comigo, né? E aí a ideia é a gente trazer esse tipo de orientação aqui para vocês. Oi, Bru, tá bom? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida também, se quiserem ir perguntando, aí a Natália, né, na medida aí da live, vai respondendo. Deixa eu colocar aqui. E eu vou acompanhando o tempo até para a gente conseguir deixar depois a live salva. Tá Eu bom. vou, Natália, até para fazer uma introdução aí, né, em relação à questão do sono, eu tenho visto, acompanho já o seu trabalho também, e eu vejo que você fala bastante em relação a essa questão da gente identificar mesmo, né? O sono, né? Eu até vi um post seu, achei muito interessante, e eu acho que é bem legal você demonstrar aí para o pessoal e explicar, né, o conceito daquilo que é visível e daquilo que não é.
Até tem um post Aham. que tem uma imagem de um iceberg, né? Iceberg. Aham. É muito interessante a analogia ali. Eu acho que vale a pena você explicar um pouquinho, né, pra gente, como é que, para Comentar por entender aí, né? isso, é. É bom lembrar, né, que o bebê, na verdade, é um bebê que acorda a toda hora à noite, não é nada anormal, se a gente for parar para pensar pela fisiologia dele, né? Ele tem muita facilidade de acordar à noite, porque o ciclo de sono do bebê é bem diferente do adulto. Então, ele é bem mais sensível, ele é mais curto. Então, por conta do aprendizado, né, do bebê, ele precisa passar pelo ciclo de sono leve mais vezes, porque ele tem mais necessidade de desenvolvimento do que o adulto. Então, assim, o sono de todo mundo é dividido basicamente, né, em duas partes. O sono profundo, que é o sono não REM, e o sono leve, que é o sono REM. E o que acontece nesse sono REM? É onde tudo que a gente aprendeu de novo durante o dia vai ser processado para a gente poder memorizar tudo aquilo e isso realmente virar uma habilidade, né? Guardar na memória. Então, e o bebê, como ele está em pleno desenvolvimento ainda, ele precisa passar mais por sonos REMs do que um adulto. Então, ele, à noite, vamos dizer, ele passa por praticamente 10 fases de sono leve. E um adulto passa Nossa. por 4, 5 fases. Ou seja, ele tem a oportunidade de acordar umas 10 vezes à noite, de hora em hora. E Então, isso não tem é, não é uma idade assim, até essa questão dele passar por 10 sonos REMs, depois vai é, diminuindo com... a partir de 8 meses, o ciclo começa a aumentar um pouquinho. E aí Ah, tá. a quantidade de sono REM também vai diminuindo. E Uhum. o sono do bebê vai se igualar de um adulto perto de 3 anos de idade. Ou seja, aquele Não. bebê que não teve uma rotina que favorece o sono e sempre está acordando de hora em hora, ele vai só dormir bem lá perto de 3 anos, mais ou menos, né? Que é quando o Uhum. sono dele fica muito parecido com o de um adulto. É, e Então, essa questão. sabendo disso, o que a gente precisa fazer? Né? Favorecer esse sono, já que ele é tão sensível. Então, é aí que a rotina vem para ajudar esse bebê a não ficar acordando tanto. Sim. E aí, no caso, essa questão, né, que também gera uma certa dúvida, em relação à rotina, né? A rotina tem muito a ver com ritual, não sei se também você consegue explicar um pouco isso pra gente, esse conceito, né? Que a rotina não é só horário, né? E a rotina Não. tem muito a ver com essa questão de um ritual estar ligado aí, isso, né? E também para as mamães entenderem, né? Entender, por exemplo, desde a partir de quando, né? Ela já consegue, pode começar a implantar uma rotina com o bebê mesmo, enfim. Então, a rotina ela não é para ser algo engessado, algo com horário rígido, né? O bebê, quando ele sai da barriga, na barriga ele não tinha a diferença de dia e noite, certo? Para ele tudo era Certo. escuro, era um lugar barulhento até, né? Constantemente barulhento, apertadinho e escuro. E ele não precisava se alimentar, ele não precisava, porque era tudo automático, né? E quando ele sai é tudo diferente. Então, e claro, né? Ele sai, ainda existe o dia e a noite. Então, desde o primeiro dia de vida, você já consegue começar uma rotina. Nos primeiros 3 meses, claro que a gente vai precisar de mais paciência, porque esse bebê tem um sono muito mais instável ainda, né? Mas você já pode começar a, por exemplo, começar o dia, né? E terminar o dia nos horários mais próximos para ele começar a ir regulando o relógio biológico dele. E você também expor o bebê ao sol logo de manhã para o organismo já entender que o dia começou, né? Você diminuir os estímulos no final do dia para ele começar a perceber que o sol está se pondo e a noite está vindo. Então, é mais ou menos fazer a casa funcionar como o sol e a noite funciona. Então, o sol apareceu, a casa precisa estar clara, arejada, você precisa expor o bebê à claridade para ele ver que o dia começou e o organismo começar a trabalhar como se estivesse no dia mesmo, né? E à noite é a mesma coisa. Precisa Mas, diminuir os ruídos.
e acalmando a casa, né, para ele ver que a noite está chegando, e o organismo ia acostumando com esse ritmo, que de dia a gente fica acordado, se alimenta, e de noite a gente dorme, repousa. Mas E aí o que aí, que a rotina... e aí, Pode no falar. caso, essa questão de regular esse relógio biológico do bebê, né, pelo que eu estou entendendo, pode começar, então, já, o ideal é já começar no Tá? início, então. Nesse começo, é. Ele fazer, entender, né, o bebê já começar a identificar o dia e a noite, né, a gente conseguir mostrar isso para ele, né? Isso. É como se quando a gente acorda, a gente se expõe ao sol, é como se a gente já estivesse dando um sinal para o relógio biológico, ó, o dia começou. Então o organismo começa a trabalhar de forma diferente. Agora, se esse bebê, por exemplo, fica no quarto, no escuro, até 11 horas da manhã, por exemplo, o dia dele vai começar mais ou menos esse horário, aí começa a bagunçar as coisas, né? Aí Uhum. ele vai demorar para entender o que que é dia e o que que é noite. E essa questão de rotina, que a rotina não é só horário, não seguir horário, né? O que, que você poderia explicar para a gente essa questão de ter um ritual junto com isso aí? Então, o que que é importante a rotina, né? Como o bebê vai ser exposto a várias sensações, ele vai ser cuidado, limpado, vai ser trocado a fralda, amamentado, e tudo isso para ele é novo. Quando a gente coloca uma organização nos eventos, isso traz uma tranquilidade para ele a cada dia que vem passando. Porque, assim, se você pega, agora ele acordou, eu dou mamar, daqui a pouco eu coloco ele numa atividade, daqui a pouco eu tento colocar para dormir, e depois eu tento de novo colocar ele na atividade. Então, assim, não tem uma sequência, ele não sabe o que acontece. Então, o que a gente precisa fazer? Organizar de uma forma que toda hora que ele acordar, a gente faça uma sequência bem parecida para ele ir entendendo o que vai acontecer. Então, aquele comportamento do bebê chorar muito no começo, muitas vezes é isso. Ele não está ainda habituado, né, a ser limpado, a pele dele é sensível, o lenço às vezes é gelado, né? Vai tirar a fralda, incomoda dentro da barriga, ele não usava roupa, né? Não tomava banho. Então, todas essas sensações para ele é diferente. E quando isso é feito de maneira no susto ali, né? Agora vamos lá trocar fralda, sem avisar, sem conversar, para ele toda hora ele é uma surpresa. Então, a partir do momento que você começa a organizar, ele acordou, ele vai ser amamentado, ele amamentou, ele vai ser trocado, ele trocou, vai ficar um pouquinho acordado, aí daqui a pouco ele vai dormir. Então, você dá uma sequência, né, para o bebê. E aí você vai conversando com ele, vai explicando, olha, a mamãe agora vai trocar você. Então, assim, ele não entende ainda o que você fala, mas o tom da sua voz demonstra segurança, tranquilidade para ele que tá tudo bem, e aos poucos aquelas mesmas palavras que você vai repetindo sempre, vai se tornando familiar a ele. Então ele já tem, trocar fralda, ela vai me colocar no trocador e ela vai me limpar. E aí, a partir do momento que ele começa a entender essa sequência, ele para de chorar tanto, porque ele começa a entender que a mãe está cuidando dele, que agora, depois de mamar, ele vai ser trocado, depois de trocar, ele vai ficar um pouquinho acordado, e daqui a pouco vai vir o horário do soninho, ele vai dormir de novo. Então, essa organização do dia, sempre da mesma forma, traz tranquilidade para o bebê. Isso é muito importante. É aquela história de saber o que vem depois, né? Eu acho que tanto a questão de ele se sente seguro, né? A criança se sente seguro, né? Nós adultos também, né? A questão acaba sendo o planejamento que a gente tanto fala, pensando aí, né, na organização da rotina do bebê, né, Natália? Natália, teve uma pergunta aqui que é em relação, deixa eu até ver se eu consigo visualizar. Como evitar que o bebê não cochile de dia se esse fica irritado ou chorando, coçando os olhos? Então, não é, na verdade, acho que a Natália vai explicar, né? Mas as sonecas diurnas fazem parte também da rotina. Você não vai evitar que o bebê durma durante o dia, né, Natália? Se você quiser complementar. Isso, os cochilos, ele é super importante, né? Quanto menor o bebê mais necessidade de sono de dia ele precisa. Então, um bebezinho recém-nascido, assim, de nem um mês,
ele não consegue ficar mais que 40 minutos, 1 hora acordado, sem ficar irritado. Então, é como se o dia dele durasse 1 hora, vamos dizer. Ele acorda, depois de menos de 1 hora, ele precisa dormir de novo. Se ele não dorme, ele vai ficar irritado, porque o corpo dele precisa disso. É aquela mesma lógica, né? Quanto menor ele é, mais desenvolvimento ele precisa. Então, mais dormir ele precisa para se desenvolver. Então, o bebezinho, quanto menor é, ele precisa mais soneca. Então, assim, a gente tem, sim, uma referência, né, que a gente chama de tabela de sono, que existe lá a média, né, por idade, para cada idade, quanto de sono esse bebê precisa de dia, bebê precisa de noite, e quanto tempo que ele consegue ficar acordado. Mas isso é uma média, e para você ter uma referência, uma noção, né, para não deixar seu bebê muito tempo acordado, mas o ideal é sempre observar o bebê. Você observa, ele acordou, né, mamou, você começa a observar ele, a hora que ele dá os primeiros sinais de sono, você já vai preparar ele de novo para cochilar. Então, esses cochilos são essenciais para você ter um bebê calmo e não irritado e ainda garantir uma noite de sono tranquila. O sono. O sono né, diurno favorece o sono noturno aí, né? Se ele tá bem, a noite vai bem, né? Uhum. Se ele for irritado e cansado para o sono da noite, ele não vai dormir bem. Teve uma pergunta aqui também em relação a dar banho no furô, né? Na noite, no bebê, para relaxar. Eu acho que isso acaba fazendo parte de um ritual e vai de cada família, né, Natália? Aí vai da rotina, da logística de cada família, né? Não sei se também você até quiser explicar um pouquinho para o pessoal essa questão do ritual, essas associações aí, né, também que você fala bastante, né, sobre isso, a questão de associação do sono, quando atrapalha, quando não. Tá. Sobre o banho, tem que também, além de ver a questão da cultura da família, os costumes da família, também olhar se o bebê ele se agita ou ele relaxa no banho. Porque às vezes a mãe, os pais, né, colocam o banho no ritual noturno, mas ele se agita no banho. Então, se o bebê ele é mais sensível, por exemplo, ele pode acabar se agitando mais no banho. Então, às vezes não é interessante deixar o banho no ritual noturno. É melhor dar o banho logo que ele acorda da última soneca, e aí relaxando e acalmando ele até chegar o horário dele dormir. É bom, sempre, na verdade, a rotina de bebê é pura observação. A gente tem que observar e seguir o ritmo dele, né? Entender o que realmente funciona para esse bebê. O bebê, ele tem o temperamento, né? Tem bebê mais sensível, tem bebê mais tranquilo, tem bebê que ele é mais irritado. Então, a gente tem que olhar, observar realmente e ver se o banho relaxa ou se agita esse bebê. Então, assim, o ritual, ele não tem assim, você tem que fazer isso, isso, isso. Você tem que simplesmente ver o que que funciona para você, que você se sinta confortável de fazer também, e fazer sempre da mesma maneira, para dar aquela previsibilidade que a gente falou. Então, e ele não pode também ser muito longo, né? A pessoa quer fazer banho de furô, quer fazer massagem, quer passar óleo, e quer fazer musiquinha, historinha. Aí a criança não vai aguentar acordada, ela vai acabar se irritando, né? Então, e quanto menor o bebê, mais rápido tem que ser esse ritual até. Então, o que precisa realmente nesse ritual? São duas coisas que eu sempre falo. É ele ser relaxante e a mãe conseguir passar uma segurança para esse bebê. O que seria isso? Passar uma tranquilidade para ele. Você não pode ir com ansiedade para aquele ritual. Às vezes, o momento de colocar para dormir chega a ser muito tenso para a mãe. Né? A mãe fica preocupada. Eu vou ficar lá horas tentando fazer dormir. E, na verdade, essa tensão o bebê sente. E aí vai acabar atrapalhando mais ainda. Né? A gente tem os neurônios espelhos, né? Que quando eu abro a boca de sono, você também vai sentir sono. Né? Você toma um copo d'água, a pessoa às vezes sente sede também. Então, esses são os neurônios espelhos e mãe e filho está muito mais ligado ainda. Né? O neurônio do bebê ele é mais sensível ainda. Então, ele fica sempre captando esses sinais de alerta, se está tudo bem, se não está, porque ele é imaturo, né? E ele depende totalmente dos pais. Por sobrevivência, o sistema neurológico dele é mais sensível ainda. Então, se a mãe vai tensa para esse ritual, ele vai sentir que algo não está bem.
E aí ele não vai conseguir relaxar. E, se você for pensar, né, a noite de sono é uma separação de mãe e bebê, né? Ela vai colocar o bebê no berço, se ela não faz cama compartilhada, e se ele ficar lá no berço se sentindo inseguro, ele vai acordar de hora em hora pedindo ajuda da mãe, entendeu? Uhum. Então, Teve até uma pergunta aqui um pouquinho, Natália, sem querer, deixa eu até ver. Minha bebê de 1 mês tem acordado de 30 a 40 minutos na madrugada, querendo mamar. aí tem que ver como é o dia, né? Porque a gente não adianta agir na noite. Se a noite está ruim, você tem que olhar para o dia dessa criança. Se ela está mamando de 30 a 40 minutos da noite, pode ser que ela não esteja mamando o suficiente de dia. Pode ser que ela não esteja, ou ela esteja dormindo demais de dia também, que não é. Ela não pode dormir de menos nem de mais, né? Se ela dormir 4, 5 horas seguidas de dia, ela vai picar à noite como se fosse soneca, né? E se ela estiver mamando, não estiver mamando bem de dia, ela vai precisar suprir a necessidade calórica dela à noite também. Então, tudo a gente tem. A noite está ruim? Olha para o dia. Olha para o dia e olha para o ambiente do sono. E tem aquela questão, né, Natália, que acho que a última soneca também do dia não pode. Vocês recomendam para ser até um certo horário, um limite, né? Porque depois das 18 horas já começa a entrar para o bebê já o noturno, né? E aí, então, se a bebê às vezes vai 5h30, né? Vai tirar a soneca, às vezes está dormindo, isso acaba atrapalhando também, né? Isso depende também da idade. É mais ou menos assim, né? Quando você começa a observar seu bebê, você sabe, né, que ele consegue ficar 1h30, por exemplo, acordado. Um bebê vamos dizer, um bebê de 4 meses. Ele consegue ficar 1h30 acordado. Então, se o seu sono noturno é às 7 da noite ou 7h30 da noite, ele tem que acordar da soneca lá pelas 6 horas, né? No máximo, ele tem que estar acordado. Para ele ficar mais 1h30, 2 horas acordado de novo, ter sono e dormir lá para 7h30, 8 horas da noite. Então é mais ou menos assim, a última soneca ele tem que acordar e conseguir ficar aquele período que ele geralmente aguenta ficar acordado, que a gente chama de janela do sono, para ele dormir novamente. Entendi. Tem mais uma perguntinha aqui. Meu bebê tem 4 meses, começou há 2 semanas, dá muito trabalho para dormir. De ficar das 20 horas até quase meia-noite irritado. Chora, mama, chora, mesmo deixando o ambiente calmo. Daí dorme 5 horas direto. É a Jéssica aqui. Tá. 4 meses é uma idade que a gente diz que existe uma regressão no sono, né? Mas o que é essa tal regressão? O pessoal gosta de dar muito título, né? Fala regressão do sono. Mas, na verdade, essa regressão do sono é porque quando passa, né, nessa fase de 4 meses, acontece um enorme desenvolvimento nessa criança. O bebê, se você for comparar um bebê de 3 meses com um bebê de 4 meses, é muito diferente. Então, o bebê de 4 meses, ele já está enxergando muito mais, ele está esperto, né? Ele está o tempo todo olhando tudo. E aí, vamos dizer, os olhos dele se abriu para o mundo. E aí, tudo que ele vê dentro de casa é muito interessante. E o que acontece? Ele se estimula demais. E aí é o período também que ele começa a ficar um pouquinho mais acordado. Antes ele ficava 40 minutos, 50 minutos. Agora ele já consegue ficar 1h30, às vezes 2 horas. E esse tempo acordado e com essa curiosidade dele toda, estimula demais. Então aí às vezes a mãe começa com brinquedinho com música, brinquedinho com luz. Muitas vezes começam a colocar na frente da TV, né? Ou às vezes nem colocar na frente da TV, mas se a TV só estiver ligada no ambiente que a criança tá, ela já vai ficar estimulada só de ver, de relance, aquelas imagens passando, né? Então tudo isso vai estimular tanto. Aí lembra que eu comentei do sono REM, que é a hora que ele vai fazer o sono REM, ele vai processar o que ele aprendeu. Então ele vai ter aprendido tanto durante o dia que ele vai ficar agitado com esse sono. E aí ele vai ficar dando trabalho para dormir, para relaxar, de tanto estímulo ele teve. Como se fosse uma exaustão de tanta coisa que ele está vendo. Então, a dica para essa idade é diminuir bem os estímulos. Bastante colo, põe o bebê no sling, vai fazer atividade
em casa, dobrar uma roupa, por exemplo, né? Ou organizar alguma coisa, deixa ele no sling. É melhor que ele veja coisas que não têm estímulo do que aqueles brinquedos cheios de luzes que estimula demais, né? Então, Entendi. essa fase você tem que zerar os estímulos dele, tirar tudo que é muito forte, muito colorido, muita luz, muito movimento, e deixar ele mais observando paisagem, mais observando a parede, um quadro, por exemplo, né? Coisas bem tranquilas para ele não se estimular demais e ficar agitado à noite. Tá. É, essa questão de o que pode atrapalhar o sono do bebê, né? Não sei se tem, tem muito a ver aí com o que você falou em relação aos picos de crescimento e saltos de desenvolvimento. Também. E também. E tem alguma. Tem fases para isso que são mais significativas, assim, que as mamães assim, que elas vão passar por isso, né? Não tem como, e realmente acaba, às vezes, impactando no sono, né? Acho que não tem muito, não sei se tem alguma consideração também, né, de como que pode ser feito para melhorar. Assim, as fases mais difíceis que a maioria das mães tem mais dificuldade é essa dos 4 meses e depois perto dos 8 meses, que também acontece um grande desenvolvimento, que ele começa a engatinhar, começa a sentar, né? Então, a perspectiva da visão dele muda, né? Aquele bebê que ficava só sentado, deitado, ele começa a ficar em pé, né? Numa posição ereta e vendo outras coisas, né? E a visão dele muda, é diferente. Então, com 4 meses tem essa questão da visão, que ele tem um desenvolvimento muito grande, que tem essa resistência maior no sono, e depois com 8 meses também tem esse novo desenvolvimento que dá uma diferença grande na parte de habilidades dele, né? E aí ele fica ansioso para praticar aquilo o tempo todo. Certo. E todos vão passar, né? E o que diferencia é que tem também o temperamento do bebê. Tem bebê que é mais tranquilo, que não fica tão ansioso por aquilo, e vai passar mais, vamos dizer, vai passar com menos impacto no sono. E tem bebê que é mais agitado, que fica mais ansioso ainda por movimento, aí esse vai passar com mais impacto no sono. E o que a gente faz nesse momento, né? É diminuir os estímulos de novo, colocar bastante bebê no chão para ele praticar bastante essa habilidade de dia. Então, ele precisa sentir que ele está conquistando aquela habilidade, né? Então, ele sente que ele está conseguindo virar. Enquanto ele não consegue virar, ele vai ficar aqui testando aquilo o tempo todo até ele virar. E se a gente não põe no chão para ele fazer isso no dia, ele vai fazer lá dentro do berço à noite. Então, a hora aí de madrugada ele vai ficar tentando praticar isso. Então, deixa no chão, deixa gastar energia ali praticando, diminui bastante esses estímulos artificiais, né? E à noite, o que acontece, né? A maioria das mães que têm dificuldades, né, no salto, às vezes elas ficam um pouco desesperadas porque ele começa a acordar muito à noite, e aí elas apelam para outras coisas, né? Não querer trazer a criança para dormir na cama seja algo ruim, mas se ela não quer manter isso, né? Ela não quer manter o bebê na cama, aí ela traz para a cama, fica uma noite, aí no outro dia fica difícil de novo, ela traz para a cama, fica mais uma. Aí passa uma semana ali na cama, aí daqui a pouco você quer voltar o bebê pro berço e ele não quer. Não quer mais. Então, o segredo é assim, é melhor você passar uns 3, 4 dias indo lá, atendendo o bebê, acolhendo ele, e ninando ele até ele voltar a dormir, colocando no berço de novo, mesmo que você vá ter que acordar 3 vezes à noite, mas passar por esses dias um pouco mais difíceis e manter do jeito que você gostaria, do que trazer ele para sua cama e depois você não ficar satisfeita com ele lá depois, né? Se você gostar da cama compartilhada, tudo bem, é uma opção. Mas se você não quer manter isso, é melhor você passar esses dias levantando mais vezes, indo atender ele, e depois tudo volta ao normal. Depois que passa, ele volta ao normal. É que parece que não vai voltar, né? E você falou, acho que bate um desespero, né, Natália? Não tem. Bate um desespero e parece que não vai voltar ao normal. E Natália, você falou dessa questão do sono REM aí. Na verdade, é depois do sono REM que o bebê entra no sono profundo.
O sono profundo, que é o sono que ele vai, na verdade, é o sono que ele vai mais significativo ali para ele, né? Pelo que. E quanto tempo Para o bebê tem? é o sono REM que é mais É o significativo. sono REM? Ah, É, tá. porque é onde ele vai desenvolver. Porque o sono Hum, profundo é onde a gente, vamos dizer, consolida o organismo. Se você tá. está doente, quando você está doente, o sono profundo é importante. Então, é ele que vai estabilizar de novo, vai ajustar algumas coisas, né? Vai fortalecer o sistema imunológico. É isso que o sono profundo vai fazer, vai aumentar a sua resistência, né? Vai aumentar a sua imunidade, ou melhor, equilibrar a imunidade. Agora, para o bebê, por isso que ele passa por mais sonos REMs, que é Hum, o sono leve, né? Porque o desenvolvimento para ele é o mais importante. entendi. E Natália, por exemplo, a gente, algumas mamães até têm se queixado em relação à dificuldade aí de fazer os bebês conseguirem fazer a soneca, né, diurna aí durante o dia, que a bebê não dorme, enfim. Você tem também alguma consideração? Isso o bebê novinho mesmo, tá? Tipo, 45 dias, até 2 meses de idade, né? As mães que têm se queixado mais, assim, em relação a isso. Os REM, os bebês, né, de 0 a 3 meses, eles realmente têm mais dificuldade devido a essa adaptação que eles estão fazendo fora do útero, né? Então, é legal ler bastante sobre a fase de esterogestação, que é a fase que ele passa, né, fora do útero, e que, na verdade, a gente entende que ele não caiu a ficha dele ainda que ele Uhum, nasceu, e aí ele precisa muito de colo, né? Precisa muito do, de ficar próximo da mãe. Então, aí existem as técnicas de esterogestação que ajudam, que é enrolar no charutinho, você uhum, manter o paninho no escuro. Porque você tem que pensar assim, como era o útero quando ele estava lá dentro? Ele era barulhento constantemente, um barulho constante, né? Como se fosse o barulho de um aspirador de pó, que é parecido. Ele era apertadinho, a temperatura era controlada, ele não sentia dor, não sentia frio, né? Não sentia. Era um ambiente perfeito. aham, E aí a gente tem que tentar reproduzir isso, né? Então, o RN você tem que sempre, assim, observar bem, né, os sinais de sono dele. Então, a hora que ele mamou, vai passar uns minutinhos, ele já vai ter sono para dormir. Então, mamou, arrotou, trocou fralda, já enrola ele no coeiro, né? Enrola ele na manta, deixa ele apertadinho. Se você abaixar aqueles aplicativos de som para bebê, tem som de uhum, útero, por exemplo, bem parecido, né? Você liga esse som lá no quarto, e aí você junta ele ali no seu colo ali, e vai dando uma balangadinha ali, ele vai relaxar, vai adormecer, e aí você pode pôr ele no berço na manta, né? Enroladinho. E aí uhum, tem que ter paciência, né? Que nesse começo pode ser que tenha bebê que durma bem, logo de cara no berço, e tenha bebê que realmente precise mais desse contato com a mãe. E aí, às vezes, um sling, né, nessa fase ajuda, se manter o bebê no sling. Aí é mais fácil, né, para manter uma soneca assim, porque dói as costas, né? A mãe fica uhum. cansada com o Sim. bebê dormindo no colo. E, a- e, a- Mas e, e a mais ou menos é a mesma situação para os bebês até os 3 meses, quando o sono noturno também, enfim, quando ele não está dormindo bem, o sono noturno, a gente como considera assim? o sono noturno também de um bebê, de um RN, de até 3 meses de idade, quando também não vai bem. Está relacionado justamente também com esse período aí da esterogestação, da adaptação que ele está tendo. Também, também. Tanto o sono noturno quanto o diurno, então, né? Sim. O sono noturno tende a ter mais facilidade. Por quê? Porque a gente tem o efeito da melatonina à noite, né? Então, o Hum, hormônio do sono nos ajuda. Apesar que, né, até 4 meses, até 3 meses, vamos dizer assim, a produção de hormônio do sono é bem pequena. Ela não está a 100% da sua produção. Aos 4 meses que realmente a melatonina começa a ser produzida numa quantidade
favorável ao sono. Mas mesmo assim, ainda a pouca melatonina que é produzida à noite ajuda o sono, né? Então, por isso que muitas vezes o sono do dia é um pouquinho mais difícil que o sono da noite. E tem um horário que existe um pico aí desse hormônio para que é mais considerável até para as mamães aproveitarem um momento para fazer aí talvez o ritual noturno? Existe o pico perto das 9 horas, que é onde tem a maior produção de melatonina. Então, mas o ideal é o bebê estar bem antes desse horário dormindo, né, para ele receber esse pico. E aí o que é importante? É não ter nenhum foco de luz dentro do quarto. Se tiver uma luzinha de uma abajur, uma fresta de luz vindo do corredor, já atrapalha na produção da melatonina. Então, o ideal, né, o ambiente ideal é aquele breu, que se você pôr a mão assim na frente, você não enxerga a sua mão. Então, tem que ser breu mesmo. Mas aí o bebê, né, faz algum barulho, faz alguma coisa, a mãe precisa ir lá e ver. E ela pode usar algum tipo de luz, uma luz mais quente, pelo menos, entendeu? Não, para atender o bebê, para amamentar o bebê, até para fazer o ritual, ela pode usar a luz do abajur. Né? A melhor luz, vamos dizer, que não impacta tanto na produção é a luz vermelha. Então, se puder optar pela luz vermelha, é melhor. Então, assim, para atender o bebê, você usa um abajur, né? Mas aí o bebê dormiu, desliga ele. Então, deixa o abajur numa posição estratégica, né? Para você entrar e já acender, porque aí facilita a vida da mamãe. E quando, eu já ouvi alguns comentários que quando o bebê acorda assim durante a noite, a mãe não deve olhar no olho da criança para despertar. Tem alguma consideração isso? Olhar no olho, não. Não, olhar no olho pode olhar, né? Você não vai, assim, conversar, né? Estimular. Não vai estimular, mas olhar no olho pode, tranquilo. E em relação a... Deixa eu até ver que tem uma pergunta aqui. Aí você acabou falando do ambiente, né? De talvez proporcionar esse ambiente. Em relação às sonecas diurna, o bebê, até para ele saber identificar, né? Que é dia, ele não tem que dormir num ambiente totalmente escuro. Então, das sonecas diurnas. O melhor sono, até nas sonecas, é no escuro. Tá. E não tem problema. Isso não interfere na questão de entender que é dia ou que é noite. Então, a soneca, principalmente, existem bebês que dormem, né, com barulho, com claridade. Tem algumas mães abençoadas que tem bebê assim. Mas uma grande maioria, no claro, ele vai dormir meia hora, 40 minutos vai acordar. Então, o ideal é dormir também a soneca no escuro. Quanto mais escurinho, melhor. E aí tem pessoas que falam, não, você tem que dormir no claro para entender que é dia e que é noite. Mas não vai ser isso que vai diferenciar. Porque o sono é um sono, ele está dormindo e tem que ser escuro, porque é gostoso dormir no escuro, né? Todo mundo gosta de dormir no escurinho. Então, o que vai fazer ele entender que é dia e noite é ele se alimentar mais frequentemente de dia, né? Ter uma frequência maior de mamadas de dia, interagir de dia, conversar de dia, né? A mãe interagir com ele de dia. E de noite não, de noite, se ele acordar de noite, ele vai ser atendido só para mamar e pronto, você não vai ficar conversando com ele. Então é esses tipos de atitude que vai fazer ele entender o que é dia e o que é noite. Mas o melhor soninho, mesmo na soneca, é no escuro, no escurinho mesmo. Tá. E aí, no caso, também, eu já vi algumas considerações em relação a que o bebê, o ideal é ele presenciar aí essa passagem do dia para a noite, né? Como se ele, até para ele entender, né, e ir regulando aí esse relógio biológico, ele precisa ver o dia virar noite. É por isso que às vezes as pessoas falam, para ele evitar de deixar talvez ele dormir nesse momento aí, no finalzinho do dia, alguma consideração também em relação a isso? A maioria dos bebês você não vai conseguir gerenciar isso, né? Para ele estar acordado nessa passagem. O que é importante, assim, o sol se pôs, né, e a noite chegou, a casa tem que estar nesse mesmo clima, né? Se a gente sair acendendo a luz da casa inteira, ligar a televisão, né, ficar aquela barulhada, e aí isso aí atrapalha.
né? O corpo, ele começa a relaxar a partir do momento que o sol se põe. Só que nós, adultos, nessa vida moderna nossa, né, mudamos tudo isso, né? Que se você Pois for é. olhar os nossos antepassados, 5 horas da tarde eles já tinham jantado e já estava quietinho para começar a dormir. Então, assim, para o bebê, o ideal é que a casa também, o ritmo da casa desacelere com a chegada da noite. Agora, ele presenciar, assim, seria ótimo, né? Mas é difícil você Na gerenciar isso, prática, né? né? Uhum. Senão, se você for manter ele acordado e ele tá cansado, Você irritado vai para irritar mais, presenciar né? isso, vai irritar mais. Então, o mais Uhum. importante é a casa desacelerar junto com a Tá, chegada da noite. tá, entendi. Em relação a. Deixa eu até ver aqui, que eu tinha mais alguma outra perguntinha. O bebê, quando ele apresenta muita resistência em relação à soneca diurna, ele não quer dormir. Isso é o que você falou, né? Cada bebê é de um jeito, enfim. Mas como você disse, a soneca, o sono do dia influencia o sono da noite. Mas tem alguma coisa aí que as mamães podem fazer, ou é essa questão mesmo de proporcionar esse ambiente aí mais próximo, né, do que ele já vivia ali dentro do útero, principalmente nesse comecinho, até para Então, ajudar o sono da noite, digamos assim, né? Mas ele tem muita resistência, não quer dormir de dia. para o bebê RN, para o bebê novinho, é isso. Proporcionar essas sensações do útero que vai ajudar, né? Ficar no quarto escuro, com ruído branco, né? O som do útero, enrolar ele no coeiro, ou pôr no sling. Às vezes até tirar a sua roupa e colocar ele no seu peito ali Pele encostadinho, a né? Para ele pele, sentir um né? pouco a pele. Tudo isso ajuda. Um banhinho, né? No balde ajuda. Nessa fase também de RN, eles às vezes sofrem muito com o intestino. Uhum. Então, existe uma técnica que chama higiene natural, que é você colocar o bebê de cócoras na posição. Então, quem tiver com dificuldade com o bebê com dificuldade com o intestino, percebe que ele faz força, às vezes parece que não consegue evacuar, procura no Instagram por higienenatural.pesquisa, que tem uma moça que ela dá muitas dicas sobre isso, que é uma maneira de você facilitar a evacuação do bebê. Isso ajuda Uhum. muito nesse desconforto. E às vezes, você fazendo isso, ele relaxa para dormir. É você pôr ele numa posição que favorece o cocô sair, né? Então, no caso do RE, depois dos 3 meses, o que acontece? Como eu falei, o bebê ele tá mais esperto e tá vendo tudo, ele precisa de um momento antes da soneca para dar uma desacelerada nele. É Uhum. como se a gente tivesse assim, levado uma criança de 5 anos no parquinho, ela tá naquele parque de diversões, tá lá animadíssima, e você chega para ela, ó, vamos embora. Sem preparar ela. Ela vai chorar, ela vai Pois é. espernear ali, né? Então, para o bebê, depois dos 4 meses, tudo é maravilhoso para ele. Ele tá o olho brilhando para qualquer coisa. E aí você tira ele daquele ambiente atraente e já leva para o quarto, vou fazer dormir. Ele não vai querer dormir. Então, o que é a dica aí para relaxar, né? Tira ele da atividade devagar, anda um pouquinho pela casa com ele, né? Canta uma música antes, fala as mesmas palavras toda vez, né? Bebê, filho, você está cansado, né? Agora você vai tirar uma sonequinha para descansar, isso vai ser bom para você. Fala algumas mesmas palavras sempre para ele entender que está na hora da sonequinha, e depois que ele está relaxado, você entra no quarto e faz o ritual. Agora, se você tira ele da cadeirinha lá cheio de brinquedinho e vai levar ele pro quarto escuro, ele vai chorar e não vai querer dormir mesmo. E a cabeça dele Uhum. tá lá nos brinquedinhos que estava girando. É Então, bem. esse momento de relaxamento antes da soneca É, ajuda esse muito. pré aí, Ajuda né, que eu acho muito. que faz a diferença, então, né, pelo que você explicou, é bem interessante mesmo. Faz muito sentido, né? Se a gente for parar para pensar, realmente. Pessoal, não sei se alguém tem mais alguma dúvida, porque a gente já está indo aí para os finalmente. E como pretendo encerrar aqui antes, até para a gente conseguir deixar, né, gravado aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, aproveitem aí, né, para a Natália aproveitar aí o conhecimento dela para
compartilhar com a gente. Natália, eu não sei se você tem mais alguma consideração também que você gostaria de fazer em relação que você acha importante aí, né, passar para as mamães nesse momento também. Até eu segui aqui algumas perguntas, né? Então você conseguiu responder praticamente todas. E aí, não sei se você tem mais alguma coisa aí para contribuir. Agora nesse momento de quarentena, né, muitas mães estão passando por mais dificuldades com os filhos em casa. Então, assim, o que esse momento, o que a gente pode tirar de positivo desse momento, né? Se seu bebê não dormia bem até então, pense de um lado positivo, que você vai estar com uma vida mais desacelerada em casa, mais tranquila. E aí, dessa forma, você pensando, né, do lado do copo cheio, vamos dizer assim, você pode tirar proveito desse momento para estudar um pouco e aplicar um pouquinho de mais de rotina na vida dele e melhorar. Porque hoje a nossa vida corrida muitas vezes não favorece o sono do bebê, né? A gente fala assim, eu vou fazer meu filho dormir. Mas a gente não faz dormir, a gente tem que favorecer para que ele consiga dormir. Perfeito, verdade. E a vida de casa que a gente leva não favorece isso, né? Então, na verdade, o cenário que a gente está hoje é um cenário perfeito para a gente conseguir fazer o bebê dormir melhor. A única coisa que desfavorece é que a gente não tem mais o contato com a natureza, né? Poder sair, passear. Mas, assim, leve até a janela para tomar um sol. Se você mora em apartamento, até a sacada, né? Aproveita o quintal se você mora na casa. Mas aproveita esse momento que é um momento bom para colocar rotina. Para tentar dar uma desacelerada, né? E conseguir colocar um pouquinho mais de rotina na vida e melhorar o soninho. E muita outra consideração legal também, muitas mães falam assim, mas eu já tentei de tudo e não consigo melhorar o soninho dele. Não adianta a gente pegar alguma dica e tentar fazer isso um dia, 2 dias e depois tentar mudar a estratégia, né? O nosso corpo ele precisa de vários dias, né? Várias semanas, na verdade, da mesma forma para ele conseguir entender aquilo, estabilizar aquilo e começar realmente a funcionar daquele jeito, naquele ritmo. Então, você precisa de 3 semanas, pelo menos, para consolidar esse padrão. Uhum. Então, se você ficar sempre mudando a sua estratégia, a sua rotina, ela não vai funcionar mesmo. A gente tem que, assim, entender o que realmente é bom para o sono do bebê, aplicar e aplicar e aplicar e repetir, repetir, repetir durante 3 semanas até o corpinho dele entender, absorver e consolidar aquilo, aí sim a rotina começa a estabilizar. Perfeito. Então, ficar buscando estratégias de várias maneiras acaba não funcionando, acaba, na verdade, atrapalhando, né? Uhum. Perfeito. Nossa, acho que você complementou bem aí para a gente fechar com essas informações, né? Gostaria muito de agradecer, Natália, sua participação, né, por ter aceito o convite, né, de verdade. Pessoal, quem ainda não acompanha a Natália, ela faz um trabalho excelente, né, na página Maternidade com Rotina, né? Então, acompanhe lá, porque ela passa muita informação, né, relacionada a isso, ao sono infantil, informações de qualidade mesmo. Então, e aí se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem me mandar ou mandar direto para ela, porque a Natália com certeza responde, né, na medida do possível aí. Pode pôr lá se colocar as perguntas no post lá, eu sempre respondo, para te colocar lá. Isso, ela é super acessível. Então, Natália, mais uma vez, muito obrigada mesmo, viu, pela sua disponibilidade, por ter aceito o convite. E aí, pessoal, surgindo mais dúvidas, quem sabe a gente depois não volta para fazer, né, mais uma live, conversar sobre outras coisas, né, Natália? Isso aí, vamos marcar mais. Eu que agradeço o convite. Então tá bom, gente. Obrigada aí, Natália, mais uma vez. Obrigada, pessoal. Até mais. Boa noite. Obrigada a você. Boa noite. Tchau. Tchau.